Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é terça-feira, dia 29 de setembro. Veja agora os destaques de hoje. Golpe à vista, literalmente. Criminosos usam CPF de trabalhadores para roubar todo o valor do fundo de garantia disponível no aplicativo da Caixa Econômica Federal. Cheguei, fui atendida e ele disse não, alguém já fez esse cadastro antes de ti. Como se proteger? Sem respostas. É assim que está a família de um motorista de aplicativo assassinado na Serra. O crime completou 1 ano e não há pista de conclusão. Como isto? Acordo feito? Que nada. Impasse na volta às aulas em Porto Alegre provoca ainda mais polêmica. Prefeitura quer retornar, mas o governo do estado pede calma. O que sobra aos alunos e professores? De olho na Libertadores. Hoje é dia de dupla Grenal na maior competição da América. E você sabe, né? Todos os detalhes e lances você só vê aqui. Internacional na Colômbia e nós ao vivo na Arena do Grêmio. Já já vamos pra lá. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Atenção para essa imagem aí. Daqui a pouco nós vamos falar sobre um assalto que teve a uma agropecuária em Panambi, que fica no norte do estado. Os criminosos entram, usam capacete na pequena cidade de Panambi. Tudo é muito rápido. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. E atenção, hoje tudo sobre os jogos da dupla Grenal. América de Cali e Internacional se enfrentam lá na Colômbia. E aqui em Porto Alegre tem Grêmio e Universidade Católica às 7h15 da noite. Essas imagens ao vivo da Arena do Grêmio. Logo depois do intervalo, nós vamos ao palco do jogo. Como podemos ver aí, ao vivo, na tela do SBT, a Arena Tricolor. A gente vai para um rápido intervalo e em seguida trazemos todos os detalhes hoje com uma entrevista ao vivo especial. Mas é surpresa, eu conto daqui a pouco. Tem o Jeremias Werneck, tem o Glauco Paza, muitas informações para você direto até 1 da tarde. É um rápido intervalo e a gente já volta. De volta com o SBT Rio Grande e sem perder tempo, vamos falar de esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, meus irmãos Glauco Paza, Jeremias Werneck na Arena. Hoje uma rodada importante para a dupla Grenal na Libertadores da América, exclusivo aqui SBT. Glauco Paza, que ele não larga desta taça de jeito nenhum. Pois é, rapaz, Libertadores, não, tem brasileiro final de semana, né? Tem Copa do Brasil logo ali, né? Mas Libertadores, não tô pensando muito nisso, não. É só impressão, viu? Olha, vou falar bem sincero, tá? Eu tô entusiasmado. Que dia que amanheceu aqui no Rio Grande do Sul. Olha lá fora, rapaz, o sol, o céu maravilhoso. Hoje vai dar tudo certo. Vai ter gol do Matheus Jussa. Vai sim, vai ter gol de bicicleta do Cortez. Vocês acham que eu tô otimista? Grêmio e Inter e Grêmio vão confirmar a classificação. E olha só... não. Tava tudo tão certo. Aí vem o Jeremias. Jeremias, você tá do lado de fora da arena? Poxa, Jeremias. Eu confiei tanto. Ô, Glauco. Cadê? Não, Glauco, André, todo mundo que tá em casa. Eu tava esperando vocês. Dona Olinda, vem cá. Vou chamar a Dona Olinda aqui. Abre aqui, vamos entrar todo mundo junto. Paulo Garavelo, Boa. vamos entrar porque a gente veio abrir a arena nesse dia de Libertadores. Vambora, olha aqui, ó. Mas entrando que na coxinha, espetáculo, hein? mostrando pra vocês... o palco de Grêmio e Universidade Católica. Vai, Garavelo, passa. Desfilando a câmera do SBT na Arena do Grêmio. Olha aí. A arena preparada, Glauco Pazia e André Har para a 5ª rodada da fase de grupos. Se o Grêmio ganhar hoje, André e Glauco, botam o pé nas oitavas de final. Que espetáculo, hein? Eu só não dá pra dizer que ele entrou de chapéu torto porque ele tá sem chapéu. Mas olha aí, a casa é nossa. Tá Olha bom aí. pra você aí, André? Olha aí, espetáculo, hein? A gente poder entrar assim, ao vivo, todo mundo junto. O SBT abrindo as portas para essa rodada que é muito importante. Apesar que, tirando, né, as questões aí das dificuldades que a gente vem acompanhando da dupla, né, Jeremias e Glauco, mas mesmo o empate não é um resultado ruim. Claro que a gente espera que a dupla, né, consiga a vitória nas partidas de hoje.
É que eu não sei se o Jeremias concorda, a gente tem que analisar o contexto todo, né? E aí vem a dupla criticada no Campeonato Brasileiro, né? Aquela questão de tem que garantir de uma vez a vaga, porque dá um alívio incrível, né? Imagina, já garantir a vaga para a próxima fase, você fica pensando só no Campeonato Brasileiro até que venha a próxima fase, porque tem mais um jogo ainda desta fase aí que eles podem jogar para treinar, né? Mas olha só, eu queria saber do Jeremias em relação ao time do Grêmio, porque é o seguinte, ó, tem muita gente que ficou fora, gente que estava machucada, suspensa, e agora nós temos a possibilidade de quase meio time voltando e reforços que são consideráveis. Maicon, por exemplo, Jeromel, será que voltam esses jogadores? Ô, Jeremias, você que sabe de tudo e de todos, quem volta, quem não volta? Só isso. Bom, vamos lá. Olha o caderno. Cadê o caderninho? barbada. Glauco me deu uma missão fácil, né? Fácil. Eu vou relatar para vocês, tá? Vou ser bem honesto. A minha melhor fonte sobre a escalação do Grêmio não me confirmou o time, tá? Existe uma dúvida sobre o Jeromel, ele tá fazendo o teste, porque assim, ó, nós temos que pensar, o jogo que vai acontecer hoje aqui de noite é muito importante, mas sábado tem Grenal. Então, vai que força a volta de alguém, sabe? Então, o Renato também está pensando nisso. Mas o que a gente tem ouvido nos bastidores é que Maicon volta, porque o Lucas Silva está fora, né, Glauco? Então, o Maicon vai ter que, se não tiver 100%, fazer um sacrifício. E o Jeromel, ele está fazendo teste, ele está sendo observado e ele pode voltar. O Jean-Pierre, eu ouvi que ele está treinando, mas não vai voltar agora. O Grêmio ainda vai dar uma segurada no Jean-Pierre. Você viu aí, André, que o Jeremias falou, tem Grenal logo ali. Parece que assim, ó, a gente acorda, tem Grenal. A gente vai dormir, tem Grenal. Uma fila de jogos. Nossa. Aliás, uma das queixas dos técnicos. Né? E dos jogadores. Olha, o Alisson ontem deu uma entrevista falando que... o pessoal tá cansado. Que é meio até... Essa imprensa fica fazendo crise. Aí, ó, alguns perguntadores aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas vamos dar uma olhada aí. O que falou o Alisson a respeito dessa sequência de jogos? O pessoal não consegue treinar direito. Enfim, fala, Alisson. Acaba sendo desumano a gente jogando a cada 3 dias, né? Às vezes sem tempo nenhum para descansar, né? Sem tempo nenhum, às vezes, para ficar com a família, para esfriar um pouco a cabeça também. A gente sabe que necessita disso. Então, ele sempre conversa, pergunta como a gente está, se a gente tá com dor, se a gente, né, tá se sentindo bem. Às vezes, ficar fora de um treino, ele tem essa liberdade com a gente, nos dá essa liberdade também. Desumano. Agora, não mostra o campo. Agora é o seguinte, né, o Glauco? É um momento também, isso eu sempre falo, é a hora do jogador também mostrar o seu preparo, não só físico, mas emocional, principalmente emocional. Sabemos que estamos nesse momento atípico e é a hora de todo mundo se adaptar, né? É o que se pode fazer em meio, né, a uma pandemia. O profissionalismo, eu acredito que não seja o problema, tanto no Inter quanto no Grêmio, no Inter, enfim. Agora, a questão fisiológica, André, a gente tem departamentos médicos tão desenvolvidos, eles são capazes de, por um simples exame de sangue hoje, dizer se o cara está prestes a estourar ou não, tá? Agora, é claro que isso gerou uma revolta, entre aspas, nas redes sociais, porque o problema maior, Alisson, é quem está lá na fila e não consegue o médico, o perito lá no SUS, no INSS... então isso gerou um certo desconforto. O que estão dizendo aqui? Tem um craque que tá... Jeremias, é isso? Exatamente. O pessoal enche a tua bola, Jeremias. Tu é um craque realmente, tá? Mas pra mim nunca disseram isso. Eu tô ouvindo vocês meio mal, mas assim, ó, eu quero dizer sobre essa declaração do Alisson aí, é que o termo que ele usou, né? O termo desumano é que caiu errado, né? Porque tem tanta coisa que é desumana, tem tantas condições de trabalho que são desumanas. A gente, inclusive, está vendo trabalho escravo nas obras para a Copa do Mundo do Catar em 2022. Tem tanta coisa que é realmente desumana que eu entendi o que o Alisson quis dizer. Só que essa expressão, ela caiu errado, né? Assim me pareceu. E a revolta dos torcedores também é por conta disso. Porque o time não está enchendo os olhos. E aí um jogador vem e reclama, com razão, da maratona, mas aí usa essa expressão, né?
Pois é. Agora, Jeremias, como é que tá o clima aí? É claro que a gente não vai ter torcida no jogo, né? Como vem acontecendo sempre, né? Mas a arena tá pronta, tá preparada. Mas tá bonito de ver, hein? 7h15 da noite o jogo, tá? Não tem transmissão do SBT, lembrando isso. Hoje os jogos são por outros canais, Fox, por exemplo. Amanhã tem jogo no SBT, e aliás, um jogão de bola, que a gente já vai falar sobre isso. Mas como é que tá o ambiente aí? Como é que tá esse cenário pro jogo? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou dar o ladinho aqui, o Garavelo vai mostrar para vocês que existe uma preparação, tá? Os funcionários já estão preparando aqui, principalmente a parte de transmissão. Dá uma mostrada nas arquibancadas aí, o Garavelo vai dar uma passeadinha pra gente ver. O mosaico já tá pronto, já existem faixas das torcidas, né? Tem faixa lá com Lupicínio, tem uma faixa com Bob Marley, tem uma faixa com Wolverine, tem de tudo aqui, viu, Glauco e André? Tem os símbolos do Grêmio, as bandeiras da história do Grêmio, a primeira bandeira, a bandeira mais recente, uma bandeira estilizada do Brasil. Então, o palco, a moldura, ela está aqui. E logo mais vai vir a pintura, que é o jogo do Grêmio contra a Católica, né? Só lembrando, gente, Glauco, Jeremias, 11h53, nós estamos ao vivo, SBT Rio Grande, mostrando o palco da partida de hoje à noite, né, do Grêmio pela Libertadores, mostrando este cenário. O nosso colega o Jeremias Werneck está dentro da arena, está mostrando para a gente em primeira mão os preparativos. Agora, tá bonito, hein, ô Glauco e Jeremias? Tá bem organizado, hein? Olha aqui, ó. O cenário tá... Nós, gaúchos, devemos nos orgulhar, tá? Porque são 2 estádios sensacionais. E essa arrumação que eles fazem, em virtude da pandemia, né? Deixa o cenário bonito igual. E tem até o áudio, porque eu fiz o jogo do Inter ali. Tem momentos que eles botaram a torcida no alto-falante que eu não conseguia nem ouvir direito a transmissão. Pessoal, né? Dá aquele incentivo mesmo que de forma meio artificial, né? Jeremias, por enquanto é isso, daqui a pouco a gente fala mais. Eu sei que o Jeremias tem informações quentíssimas, tá? Nós temos as possibilidades de escalações. E lembrando que esse jogo de hoje do Grêmio, e nem o jogo do Inter, na verdade, né? Tem transmissão do SBT, mas amanhã, meu amigo, vai sair faísca em Buenos Aires. Porque tem River e São Paulo, tem outro brasileiro em campo. O SBT vai transmitir. É um confronto de gigantes. Há uma pressão enorme sobre o São Paulo e do lado do River tem um cara que, digamos, coleciona faixas. Veja aí. Sabe quem é o técnico mais vitorioso nos últimos anos do futebol sul-americano? Nada de Renato Portaluppi, Jorge Jesus, não. Este prêmio vai para Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, que você vai conferir nesta quarta-feira contra o São Paulo, só aqui no SBT. Em 6 anos, já levou 2 Libertadores, uma Copa Sul-Americana, 3 Recopas Sul-Americanas e 3 Copas da Argentina, entre outras taças. O cara é quase uma múmia de tanta faixa. River e São Paulo é nesta quarta, 9h15 da noite, só aqui no SBT. Sendo que o São Paulo, né? O São Paulo tem uma tarefa muito difícil porque ele precisa vencer esse jogo, senão vai se complicar na competição. Extremamente. E o técnico tá com aquela corda no pescoço há muito tempo. Daqui a pouco a gente volta para falar mais de Libertadores. Como eu disse, tem projeções, escalações e tem muito Inter também. Daqui a pouquinho. Não, e a gente tem uma entrevista, dá para falar da entrevista que a gente vai ter daqui a pouco ao vivo? Calma. Não posso falar que a gente vai conversar com... Calma. Então daqui a pouquinho. Surpresa. Até já então. Obrigado, Glauco. Em seguida a gente conversa direto da arena também com o Jeremias Werneck. Agora 11h55, voltando 5 para o meio-dia. Olha só. Sem respostas. É assim que está a família de um motorista de aplicativo que foi morto na região da Serra. O crime completou 1 ano e não há pista de conclusão. Inclusive, há suspeita de envolvimento da namorada, mas daqui a pouco a gente traz detalhes e informações. Até agora ninguém foi preso, né? Esse é um detalhe importante. E o inquérito deve ser remetido à justiça. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes e informações. Agora, preste atenção nesta história. A família de uma universitária que morreu num acidente provocado por uma corretora de imóveis que estava embriagada, isso há 3 anos, em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, ganhou direito à indenização na justiça. A motorista permanece respondendo ao crime em liberdade. Os detalhes a gente te conta agora na tela. A dor de uma perda que dinheiro nenhum ajuda a amenizar. 3 anos depois da colisão provocada por uma motorista bêbada que matou sua filha, Bernardete do Carmo ainda luta para ver a mulher atrás das grades. A nossa família se desestruturou, né? A gente não tem mais aquela vida que a gente tinha antes, né?
E eu acho que não é justo uma pessoa fez o que fez e tá solta aí, como vivendo vida normal como qualquer outra, sabe? Bernardete é mãe de Flávia do Carmo, que morreu aos 26 anos em um grave acidente de trânsito em Novo Hamburgo em julho de 2017. O carro em que Flávia e o marido estavam foi atingido em cheio pelo veículo conduzido pela corretora de imóveis Nivana Miriam Melo da Silva. Imagens de um posto de combustíveis flagraram ela bebendo momentos antes do acidente. Ao lado de 2 colegas, Nivana bebia sem parar. Ela saiu de carro e menos de 1 quilômetro depois perdeu o controle da direção. Nivana foi condenada em um processo cível. Segundo a decisão, a corretora de imóveis deve pagar R$50 mil para a mãe e outros 50 mil para o marido de Flávia como danos morais. Ela também terá que pagar outros R$10 mil por danos materiais pelos estragos provocados no carro do casal. Os valores serão corrigidos pela inflação e terão juros por atraso no pagamento. A decisão é em primeiro grau e ainda cabe recurso. Na esfera criminal, Nivana responde por homicídio qualificado e outras 3 tentativas de homicídio. Ela passou menos de 24 horas presa e, desde então, está em prisão domiciliar, com medidas cautelares, como a suspensão do direito de dirigir. O processo corre na vara do júri, mas ainda não há previsão de prazo para a mulher sentar no banco dos réus. Em primeiro lugar, é o excesso de álcool, que foi 0,72 miligramas por litro de sangue. Tá? Depois foi o excesso de velocidade, ela estava segundo a polícia, entre 96 a 110 km por hora. Enquanto luta por justiça pela filha, Dona Bernardete faz um apelo para evitar que outras mães passem pelo mesmo sofrimento. Não deve, não pega o carro, sai na rua. Tem pessoas inocentes que não merecem perder a vida do jeito que a minha filha perdeu. Quanto sofrimento. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Agora, 11h59, eu quero a sua atenção, porque foi preso um homem suspeito de roubar uma van e matar uma mulher atropelada em Rio Grande do Sul do estado. Glauco, nós mostramos esta imagem, né? A moça ali na motinho, passando pelo cruzamento e, de repente, olha a van chegando e bate e arrasta essa mulher cerca de 20 metros. Agora, qual é a novidade deste caso, portanto, então, Glauco? Esta prisão que aconteceu nesta segunda-feira. Segundo a polícia, o suspeito tem antecedentes por roubo e receptação. Inclusive, ele havia roubado a van na semana passada e acabou se envolvendo em um acidente em que a motociclista morreu. As imagens mostram ali que a gente viu, né, o momento exato em que a motociclista estava passando pelo cruzamento e foi atropelada por esta van. Ela foi arrastada por cerca de 17 metros, esta vítima, né? E não resistiu aos ferimentos, acabou morrendo no local. Esta vítima era casada e tinha 3 filhos. Na época, o criminoso fugiu e agora, então, finalmente, ele foi preso. É claro que vida não tem preço, não tem reposição, mas o mínimo de justiça eu imagino que a família já possa ver nesse caso. É o mesmo caso que a gente contou agora de Novo Hamburgo, dessa jovem recém-casada, 22 anos, tinha saído, ela trabalhava, parece que até na Fevale. Esse caso que a gente falou de Novo Hamburgo, estava indo para casa, estava com o marido na sinaleira, porque mesmo sendo tarde da noite, respeitaram, estavam no sinal e veio este carro por trás. Aí é a imagem do momento que a corretora estava bebendo, se divertindo, comemorando as boas vendas, né, do trabalho, por ser corretora de imóveis. Aí entra no carro dirigindo e esse é o carro da vítima, porque ela, segundo as informações, o carro cerca de 80 a 100 por hora, que foi dito na reportagem, o carro vem e avança e bate no carro dela. A morte foi na hora, foi instantânea. Inclusive, até hoje tem ali flores que as pessoas levam para quê? Para pedir justiça. De fato, a vida, ela não volta. E não adianta pagar 50 mil de indenização. Esses valores que a gente viu na reportagem do Lucas, né? 5 mil para um, 5 mil para outro, 10 mil de danos materiais, isso é absurdo. Não tem preço uma vida humana, né? Isso é... E não estamos aqui para discutir também a legislação de trânsito, que é extremamente branda. Essa é a verdade. Não, Glauco, é importante chamar a atenção. Na verdade, assim, ó, a indenização, pelo que foi dito, é 50 mil para o marido e 50 mil para a família dela, né, da jovem, 50, e 10 mil para danos materiais. Isso ainda está na civil, na criminal ainda está correndo o processo. Agora, a questão que a gente questiona da legislação, e inclusive a gente deve falar mais sobre isso daqui a alguns dias, porque houve uma série de modificações no Código de Trânsito Brasileiro aprovadas recentemente, aumentando o número de pontuação e algumas outras alterações. A grande questão é o seguinte, é o quanto que isto é
é didático, é informativo, é de conscientização. As pessoas precisam se conscientizar que um carro na mão, ele se transforma numa arma. Então, é isso que a justiça precisa dar exemplo e penalizar para que outras pessoas não paguem com a vida. Então, esse é o nosso problema aqui no Brasil. A gente tem uma noção muito errada, uma concepção muito errada. Começa a olhar para outros países. No Japão, por exemplo, Glauco, se tu comete um crime no Japão como este, aí tu sai ali direto para a cadeia. Exatamente. Entendeu? Eu acho que é isso que tem que preocupar o infrator. É a punição imediata e forte. É a minha opinião, pelo menos. E dinheiro é o seguinte, a pessoa com dinheiro, o dinheiro se arruma. A pessoa tem que saber que a vida dela vai sofrer um baque extremamente grande se ela não respeitar a vida do outro. Então é isso, essa concepção que a gente precisa. Deveria ser educação, né? Aliás, mas, infelizmente, as crianças, quando mexe no bolso é que as pessoas sentem também, né? Quem sabe uma multa grande também ajude a conscientizar esses infratores. Agora, o importante também, essas crianças, isso eu quero, a gente tem percebido muito, está vindo uma geração, porque as escolas trabalham muito com isso, a própria legislação, o Código de Trânsito prevê isso, o trabalho das crianças na educação do trânsito, no comportamento do trânsito, e tem uma geração vindo que eu acho, ela é a esperança do Brasil, que vai ter uma outra consciência. Tomara. Exatamente. Porque só desculpe te interromper, mas eu ando pela rua e às vezes eu acho que pisca-pisca é enfeite. Sinceramente. Tem gente que não usa o pisca. Tá? Aí a gente entra numa lista que não para mais. Por falar em educação dentro da aula, dentro de sala de aula, vem aqui comigo, Glauco. Porque vamos falar sobre a volta às aulas aqui em Porto Alegre. O acordo está feito, está tudo acertado para a volta às aulas na capital? Nada disso, porque há um impasse na volta às aulas aqui em Porto Alegre, provocando ainda mais polêmica. Tivemos a volta no Colégio Militar, nós mostramos ontem, ainda há um estudo do governo do estado para se vai ainda permitir ou não, porque pela determinação da regra das bandeiras, os municípios precisam, as regiões precisam ficar 2 semanas com a mesma cor de bandeira. No caso agora com a bandeira laranja, o que não aconteceu aqui em Porto Alegre. Então há um questionamento muito grande. A prefeitura da capital quer retornar, mas o governo do estado está pedindo calma. E aí o que acontece com alunos e professores e também com os donos das escolas, principalmente das de educação infantil, não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Então, daqui a pouco a gente vai trazer informações. Inclusive, nós estamos aguardando, vamos conversar com o secretário de Educação de Porto Alegre para esclarecer o que está sendo discutido entre a Prefeitura e o Governo do Estado, para a gente ter uma luz no fim do túnel. Afinal, as aulas voltam ou não voltam na capital? E nós vamos falar também sobre a situação, das agências do Estado, do INSS. A gente vai mostrar o que está abrindo, o que não está abrindo. Muita gente precisando desse atendimento nas agências do INSS, seja para apresentar documentos, seja para rever o auxílio-doença, prorrogar o auxílio-doença. Daqui a pouco a gente traz informações, portanto, às agências do INSS. E em seguida a gente volta à Arena. Hoje tem uma grande partida do Grêmio pela Libertadores, jogam, Inter também joga pela Libertadores, o Grêmio também joga, são partidas importantíssimas. E daqui a pouco a gente traz aí outras informações. O Jeremias Werneck está aí agora ao vivo na Arena do Grêmio e vai trazer daqui a pouco as informações atualizadas sobre os preparativos, os times, e está trazendo, inclusive, o Jeremias, nesse momento, está correndo atrás, não no campo, está correndo atrás de informações sobre as escalações. Então, daqui a pouco a gente atualiza sobre as partidas, então, da dupla Grenal pela Libertadores exclusivo aqui no SBT. E olha só, gente, agora, mais um momento da sua atenção, porque tem mais um golpe na praça. Sabia? Todo dia tem golpe na praça, meu Deus do céu. Só que desta vez não é de nudes, daquelas fotos íntimas que a gente falou ontem, do golpe das nudes. Agora, o que vem acontecendo? É um golpe pelo telefone celular. Criminosos estão acessando o sistema da Caixa e assim retirando o valor do fundo de garantia dos segurados. Como que isto vem acontecendo? Por que vem acontecendo? Por que o sistema, o aplicativo, não consegue barrar uma ação de terceiros no próprio sistema? Respostas que talvez quem tenha é o nosso colega, o Lucas Abate, trabalhando em home office e nos traz informações de mais um golpe na praça, o que faz todo mundo ficar muito atento, não é mesmo, Lucas? Boa tarde.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos. E esse golpe é diferente, André, porque a vítima não tem muito o que fazer para evitar. Como o golpe dos nudes, o golpe do bilhete, que às vezes a orientação, a gente dando umas dicas, a pessoa consegue evitar. Nesse caso, André, o golpista não precisa fazer nenhum contato com a vítima. Funciona mais ou menos assim. Ele tem o CPF da pessoa, que muitas vezes tu vai fazer um cadastro numa loja da CPF, vai fazer qualquer tipo de cadastro. O CPF não é mais um dado sigiloso, tá? Público aí praticamente para quase todo mundo. Com o CPF, que é o nome completo, data de nascimento, eles conseguem, André, facilmente criar um cadastro no aplicativo Caixa Tem, que é aquele aplicativo que é para pegar o auxílio emergencial e também fazer o saque emergencial do FGTS agora por causa da pandemia. E muitas vezes, André, essa vítima não quer fazer o saque, nem sabe que tem direito a tirar esses 1.045 e os golpistas entram, pegam esse dinheiro, a pessoa nem fica sabendo. E quem descobre só quando vai realizar o cadastro e aí descobre, André, que já tem uma conta vinculado àquele CPF. Foi o que aconteceu com várias pessoas, vários relatos, e também com essa engenheira civil que vai nos relatar agora como é que foi o golpe. Cheguei, fui atendida e ele disse, não, alguém já fez esse cadastro antes de ti. E eu disse, como assim? A gente já tem aqui, porque quando tu vai fazer o cadastro nesse Caixa Tem, tu precisa fornecer o teu nome, o teu CPF e a tua data de nascimento. 3 itens que não é muito difícil de tu ter, né? E aí, através disso, tu faz o cadastro com um e-mail e um celular. E aí, esse e-mail e celular é qualquer um. Aí ele foi lá, baixou o cadastro para mim, me mostrou um e-mail e me mostrou um celular. E daí, então, o e-mail dizia Temporary List e o celular tinha um DDD 85, que é Fortaleza, Ceará. E ele me olhou e disse, isso aqui é bem fraude. E aí, o que fazer numa situação dessas, hein? A vítima, ela é ressarcida, Lucas? Deveria ser, André, mas não foi o que aconteceu com essa vítima. Olha só as contradições, vamos dizer assim. Um DDD 85 para uma pessoa que mora aqui no Rio Grande do Sul. Uma movimentação financeira feita em outro estado também para essa pessoa. E ela só tempos depois foi descobrir, porque o dinheiro sai automático, tu não precisa pedir para fazer a transferência para o Caixa Tem. Se tu tem valor no FGTS, vai automaticamente para o aplicativo Caixa Tem. E quando ela foi na Caixa Econômica Federal, foi dito para ela que provavelmente se tratava de um golpe. Ela teve que abrir uma contestação na própria agência da Caixa, aguardou um prazo ali de 10 a 15 dias e recebeu, André, uma resposta negativa. A Caixa disse que não há indicativo de ressarcimento, não há indicativo de fraude para o ressarcimento dos valores. Portanto, essa pessoa não tem mais o que fazer, vai ter que judicializar essa situação, porque o FGTS foi roubado e a Caixa nada fez para isso. A gente, claro, procurou a Caixa, André, que disse em nota que eventuais contestações devem ser feitas diretamente nas agências e quando houver comprovação de fraude, o beneficiário será ressarcido, que não foi o que aconteceu nesse caso e também vários relatos que a gente vem recebendo, André. Pessoas que, quando vão fazer a conta no aplicativo Caixa Tem, descobrem que já existe um cadastro vinculado ao CPF dessa pessoa. Lucas. Então, o alerta que a gente faz é muito importante. Todo mundo que tiver uma conta ativa, inativa, sabe que tem valor no FGTS, baixa o Caixa Tem, tenta fazer essa conta. Se não tiver, cria para garantir que é a tua conta. E se tiver um cadastro, aí procura imediatamente a agência da Caixa Econômica Federal. Para quem está chegando agora, 12:10, atenção, mais um golpe na praça. É todo dia. Por isso, aquele delegado chegou a fazer um livro, porque golpe é o que não para de crescer. Uma coisa impressionante. E agora envolvendo, então, este aplicativo da Caixa Econômica Federal. Tem alguns casos, e o Glauco pode falar a respeito disso, né, Glauco? Que tem pessoas que tentaram acessar e, de repente, agora está dando acesso negado. Acesso bloqueado. Aí eu não sei se isso tem a ver, Lucas, com a sequência de tentativas, né, de suborno, e aí o sistema bloqueia. Não sei se ele tem esta capacidade. Agora, é muito importante as pessoas que estão nos acompanhando que tenham muito cuidado e atenção e tomem uma medida urgente, porque se o dinheiro, por exemplo, está parado na conta, ele corre risco de, alguém lá e passar a mão, Glauco. Que absurdo, né, André?
Foi o meu caso. Eu tentei fazer este acesso, o aplicativo, né? Baixar o aplicativo e fazer o acesso, mas ele disse que aí aparece aquela outra questão, que tem que ir na agência da Caixa. Você também tinha comentado há poucos dias, né? Que no seu caso também teria que ir à agência da Caixa, coisa que eu não gostaria de fazer. Até pela questão da pandemia, né? Mas as pessoas têm que ficar atentas. É incrível isso. A Caixa ressarce, diz que ressarce, mas não ressarce no caso desta senhora aí. Não, e é o seguinte, até comprovar que foi uma fraude, que elementos tu tens ali de comprovação, né? Eu não sei, a Caixa vai ter que emitir uma nota orientando, porque o que as pessoas têm que fazer? Tem que fazer um registro policial, né? Essa é uma orientação importante, porque talvez esteja sendo surpresa para a própria Caixa Econômica Federal, que nós sabemos, repetimos, foram muito ágeis para criar esse aplicativo no momento da pandemia, mas a gente percebe que ele é muito suscetível a fraudes, não é verdade? Ou os caras são muito inteligentes, viu? Vou te dizer uma coisa. Porque é uma fraude em cima da outra. Ou os filtros não são bons, ou os nossos pilantras tinham que estar na NASA, tinham que estar construindo foguete, tinham que estar, sei lá, fazendo o quê? Porque os caras são muito inteligentes mesmo, não sei. E aí, Lucas? Oi, cortou o sinal aqui. Agora, Lucas, a gente vai refazer o contato. Melhorou agora? Acho que agora sim. Pode falar, Lucas. Não, a gente não vai falar muito até para não ensinar, de repente, algum espertinho que não sabe como é que é, daqui a pouco tá querendo aprender. Mas até para alertar as pessoas, a gente tem que dizer mais ou menos como é que funciona o golpe. E nesse caso, André, a pessoa baixa o aplicativo Caixa Tem com telefone celular e é um cadastro muito simples. Tendo o CPF, tendo data de nascimento, nome completo. Daí daqui a pouco tu cria, o caso dessa pessoa, foi criado um e-mail que não tem relação nenhuma com o nome dela, um e-mail com dígitos aleatórios que os criminosos certamente criaram, conferiram um DDD de outro estado e conseguiram acessar o aplicativo Caixa Tem e fazer o saque no nome dela. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. E atenção, hoje tem jogos, uma rodada importante pela Libertadores. Já já a gente vai ao vivo até o palco da partida que tem o Grêmio hoje com a Universidade Católica. Tá ali dentro da Arena, imagens ao vivo, o SBT mostrando ao vivo nesse momento a Arena. Em seguida o Jeremias Werneck traz informações. Todo mundo quer saber quem vai jogar, quem pode jogar, quem tem condições de jogo e também as informações da partida do Internacional. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes e uma entrevista ao vivo com o grande ex-técnico. Daqui a pouco a gente vai falar. Vai ser surpresa ou fala agora, hein, Glauco? Não. Vamos falar, hein, Glauco? Não, espera um pouquinho. É para esperar? Então tá bom. Então, não posso falar? Não, deixa que eu falo. Eu não quero que você fale, deixa que eu falo, mas não vou falar agora. Então dá uma dica, poxa, o pessoal em casa quer saber quem é que vai conversar com a gente. Eu posso dar uma dica. Técnico, tocou o telefone, peraí. Não. Não é o meu, é o dele, então. Só isso que eu posso dizer. Tá, e a gente posso eu dar uma dica? Pode. Posso? A gente falou o nome dele essa semana? A gente fala toda hora. Todo momento a gente fala. Então tá bem. Então daqui a pouco a gente vai contar quem é o nosso entrevistado em seguida com as informações hoje, portanto, desta importante rodada na Libertadores. Bom, agora o nosso assunto é INSS, Todo dia a gente está falando do INSS, não é para menos, né? Em todo o estado, todo o Rio Grande do Sul, 53 agências estão abertas. 26 foram já vistoriadas e estão aptas para atendimento das perícias. E hoje de manhã, a nossa equipe foi na agência do bairro Partenon, a única com perícias médicas aqui na capital. Tá? Então, a gente vai conversar agora com a Lu Coman, que tem informações para a gente. Rapidinho, diga lá, Lu. Pois é, André, boa tarde. Olha, nesse momento eu estou aqui em frente à unidade Partenon, aqui na Bento Gonçalves, em Porto Alegre. Como vocês podem ver, o movimento é fraco, não tem fila. A gente ultimamente tem registrado mais filas ali no início do dia, né? Porque as pessoas se acumulam aqui no aguardo da sua perícia. Perícia que, inclusive, só é feita com agendamento prévio, só é possível entrar aqui na agência
quem tiver agendamento. Daqui a pouco, André, eu volto com mais informações. A gente, inclusive, conversou com alguns segurados que conseguiram remarcar a perícia que estava marcada agora durante a pandemia e acabaram perdendo, né, os seus agendamentos e hoje, então, conseguiram finalmente realizar esse serviço. Até daqui a pouco. Obrigado, Lu. Agora, meio-dia, 16 minutos. Hoje é dia de rodada importante da dupla Grenal na Libertadores da América. Nosso foco, sem dúvida, é vencer, né? Mas quando se vence jogando bem, a gente com certeza fica feliz. É sempre difícil jogar fora de casa. A gente tem que retomar o que a gente vinha fazendo antes. Uau! Grande expectativa para a partida hoje às 7h30 da noite, né, Glauco? 7h15 Grêmio, depois 9h30 Internacional. É rodada dupla, é rodada aquela de luxo, tá? E para confirmar a classificação. Em termos de pontos, a dupla já tem vantagem, né, Glauco? A gente está vendo aí as imagens do Grenal. Achei que a Lili até estava falando comigo aqui, mas não estava falando comigo. O nosso convidado, ele está prestes a entrar na linha aí, mas ele nunca sai, na verdade, do foco, tá? É mais essa dica que eu estou dando aqui para o nosso torcedor, para o nosso telespectador que está acompanhando em casa. Ele é um cara que conhece muito bem os dois lados da rivalidade. Mas, enfim, é uma rodada de luxo, André, e como a gente falava antes, um pode ajudar o outro, né? Porque, afinal de contas, esse grupo está um tanto embolado em cima, embolado embaixo. Mas vamos falar, então, com o nosso grande convidado. Tô curioso. Afinal de contas, ele é técnico, já passou pelos dois lados, é campeão da América e ele é o Celso Rotti, nosso querido Bem-vindo. Celso Rotti. Vamos ver se ele está nos ouvindo. Celso, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Glauco. Como é que vai? Prazer, cara. Prazer é todo nosso, Celso. E sabe que o Celso, ele tem uma sinceridade que é muito peculiar, muito típica dele, né? E por isso eu posso fazer essa pergunta que eu vou fazer agora. Você acha que os dois se classificam hoje, tanto o Inter quanto o Grêmio, Celso? Olha, eu acho que os dois estão muito bem encaminhados, tá? Até perdendo o jogo, eles têm possibilidade pelo saldo de gols. Eu acho que o momento é ótimo e eles podem aí, claramente, já amanhã estarem comemorando uma classificação que para o futebol do Rio Grande do Sul é excelente. Agora, tem alguma explicação, Celso? Você que é técnico, já passou pelos dois lados e passou por vários outros grandes clubes. Por que tanta crítica e por que baixas atuações no momento, tanto de Inter quanto do Grêmio? Eu acho que o Internacional, depois de um início de ano e depois do Campeonato Gaúcho, gerou uma expectativa um pouco negativa. Iniciou o Campeonato Brasileiro com essa expectativa negativa. Surpreendentemente, iniciou e está fazendo um bom Campeonato Brasileiro até agora. Então, até agora não, nas últimas 2, 3 rodadas não foi dentro daquilo que vinha sendo. Então, esse é o momento do Internacional. Criou uma expectativa ruim para o Campeonato Brasileiro, mas dentro de campo foi muito bem. E agora, nesses últimos jogos, não tão bem assim. E o Grêmio vem já com uma sequência muito boa, há 5, 6 anos, né? Então, o Grêmio, por si só, pelo seu grupo, gerou uma expectativa muito positiva. E no Campeonato Brasileiro não conseguiu concretizar isso. Então, no momento, os dois estão devendo. Celso. Por isso, esse tipo de situação. Certo. Nós temos um ano aí que é totalmente atípico e no futebol, logicamente, que acompanha tudo isso, né? Nós temos jogos sem torcida. E eu te pergunto isso porque
Porque o Grêmio poderia ter um grande apoio do seu torcedor na arena e o Inter poderia ter um grande adversário na arquibancada na Colômbia. Mas não é isso que vai acontecer. Isso faz muita diferença, na sua opinião? Faz diferença sim. E a diferença é grande. Jogar sem torcida é uma coisa completamente que deixa o jogo absolutamente igual, né? E vai ganhar o jogo quem se impor, quem tiver uma qualidade técnica naquele momento. A torcida faz muita diferença porque a energia que a torcida passa para todos, para os jogadores principalmente, mas também para a comissão técnica, quem está trabalhando, é muito grande. É sensacional. Jogar um jogo sem torcida é uma coisa fria. Jogar um jogo com torcida é absolutamente uma coisa muito quente e muito gostosa que nós todos sentimos falta. O momento é esse, né? Então eu acho que para o Internacional jogar fora, tá tudo bem. Se o campo de jogo for um campo bom, e será, o Internacional tem grande chance. A mesma coisa, ao contrário, acontece aqui na Arena com o Grêmio. A Universidade Católica vem e sabe que a torcida não vai fazer diferença, e o que vai fazer diferença é realmente a qualidade técnica e se fazer um bom jogo no momento. Fala, André. Tá aí o nosso Celso Rotti. Quero ter a honra de conversar mais uma vez com o Celso Rotti, André Rara aqui do estúdio. Obrigado mais uma vez por participar com a gente. Me escuta bem, Celso? Tudo bom, cara? O prazer é meu, velho. Olha só, eu queria ouvir a tua palavra. A gente acompanhou aí os dois técnicos, o Cudê e o Renato, né, passando por momentos em que há muita cobrança da torcida, né? E eu te pergunto, o que a gente precisa, qual é a grande lição desse momento de pandemia para que a gente não seja precipitado? O que tu poderia falar para a gente? Cara, essa é uma pergunta bem interessante que foge um pouquinho do script. Eu não tinha script, viu? Eu acho que nós todos estamos nós todos estamos num momento muito complicado, muito difícil, de muita ansiedade. Nós não esperávamos isso, né? São 6, 7 meses se controlando dentro de casa, usando máscara, uma coisa absolutamente fora do normal. Então, para que nós pudéssemos ter... é muito complicado dizer para ti, ter paciência com o futebol. Não se tem paciência com o futebol, né? Dentro de uma situação normal. Tu imagina agora com a pandemia. Como que nós vamos ter paciência? Não tem como controlar isso. Eu acho que os dois clubes estão, nesse momento, realmente em débito pelas atuações no Campeonato Brasileiro, né? Mas estão assim com a faca e o queijo na mão na Libertadores. Mesmo que joguem mal, nesse momento, inclusive para o torcedor que está reclamando, seria muito importante os dois classificarem. Se eles se classificarem, esse momento vai embora. E aí, o momento indo embora, a torcida fica feliz. Espero que fique feliz com os dois. Tá aí, grande Celso Rotti. Obrigado. Né? Eu diria, o Celso, como é da Serra, eu diria que tá com a faca, o queijo e o salame na mão, né? Os dois que não venham estragar essa baita janta. Cara. Eu tô te ouvindo um pouco baixo, viu, Cláudio? Agora não tá escutando. Tá mas não tem problema. A gente conseguiu conversar aqui. Eu agradeço muito ao Celso Rotti por essa participação aqui. A gente sempre brinca que o Celso, né, de vez em quando toca o telefone dele. Se não tocou ainda em relação ao Internacional, mas é brincadeira. Na verdade, o tempo de bombeiro do Celso já foi. O Celso é um cara... Olha o barulho aí. Um cara renomado. Deixa eu atender. Olha aí. Aí, tá tocando mesmo. Não, é brincadeira. Celso, muito obrigado, um grande abraço. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar aqui do nosso SBT Rio Grande. Que é isso, Glauco. A gente está à disposição de vocês a qualquer momento aí, não tem problema, é só ligar. Então, a qualquer momento. Até a próxima. Um abração. Tá bom, até a próxima. Pois é, tá aí o Celso, né? A gente faz a brincadeira, né? Do pirim-pim-pim, né? Tocou o telefone, será que é pra mim? Porque o Celso sempre foi a regra 1, né? Tanto do Inter quanto do Grêmio. Quando faltava o técnico, vai lá, pega o Celso. O Celso foi campeão em 2010 com o Inter, substituindo um outro técnico, né? Que era o uruguaio que estava no comando do Internacional. Mas é claro que é um cara que tem um nome já consagrado, digamos assim, em meio
do mundo do futebol. Nós temos o Jeremias ou não? Pois é, vamos ver se o Jeremias já retornou, porque ele estava atrás da escalação, hein? Olha aí. Olha aí, ele tem a taça. Crachá eu também e tudo, tenho hein? taça. Ó, crachá e tudo. Ó. Ah, pô. Bom, eu não tenho a taça, eu não tô com o crachá, mas ao menos eu tenho a companhia de vocês, né? Tá ótimo, tá bom. Jeremias, me dá a escalação, só isso que eu quero. Mais nada. Tá, vamos lá, ó. Eu tô mandando mensagens aqui, Glauco e André, para saber o que vai ser, o que não vai ser. Eu ouvi agora, por último, que o Maicon não vai pro jogo. Então vamos deixar ele como dúvida, tá? E essa escalação do Grêmio com Vanderlei, Orejuela, Jeromel, Kahneman e Cortez. A dúvida é se o Maicon joga ou se não joga, mas o Matheus Henrique. Aí joga Robinho ou Alisson. Do outro lado, o PP e na frente, o Diego Souza. Não vai mudar muito disso a escalação do Grêmio, ainda com esses problemas, nesse jogo super importante aqui na Arena contra a Católica logo mais. Você achou que eu não ia ter taça, né? Não. Achou que eu não ia ter taça, O campeão tem que ter taça, aqui, rapaz. Agora tem o seguinte, ó. Falou o carro, eu vi o carro lá no cantinho também, ó. Tem o carro lá? Tem. Não, mas se fosse o Lucas Abate, já estava dentro desse carro aí para dar uma volta. O carro tá lá no cantinho, lá em exposição, né? Tá ali dentro. Jeremias, só deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô ouvindo vocês. Eu não tô ouvindo legal o André. Fala, André. Não, eu disse que o carro também tá aí. Tem a taça e tem o carro, não é? O carro já tá aí dentro. Ah, é, rapaz? Olha lá, ó. Tá lá o carro, ó. É, isso aí, ó. Eu não acho tem que eu tô torcida. meio surdo, não tô te ouvindo direito. Não tem torcida, mas tem já o carro pra, né? Tá aí, ó. Todo jogo da Libertadores tem aí patrocinador, né? Por falar em jogo da Libertadores, a gente não fica só na Arena do Grêmio, porque mais tarde tem o jogo do Inter lá na Colômbia contra o América de Cali. O Inter que chegou por lá, treinou, pode ter um grande reforço que é o Patrick. Eu vou pedir a permissão pro Grêmio, pro gremista, enfim. O Jeremias está na Arena, mas pode falar também de Inter, porque ele é um cara do mundo. Ele é um cara que conhece tudo de todos, como eu já falei antes. E aí, esse time do Inter ganharia um grande reforço com o Patrick, né, Jeremias? Glauco, eu vou tocar na escalação que eu não tô conseguindo ouvir direito. Mas olha só, na escalação do Inter, a dúvida tá no meio-campo, tá? O Patrick voltou, tá na Colômbia. Existe uma dúvida se ele vai ter condições de começar o jogo ou não. Eu apostaria que ele comece o jogo até pelas necessidades do Inter contra o América de Cali. Então, essa escalação do Inter tem o Marcelo Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e na esquerda vai o Jussa, porque o Wendel tá com Covid e o Moisés ainda tá suspenso, né? Meio-campo, muito provavelmente, com o Musto, Lindoso, Bosquilha e o Patrick. E na frente, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. Por Colorado, um tanto quanto desatento, é bom dizer que o D'Alessandro não está nessa provável escalação, porque ele sequer foi à Colômbia, foi liberado por problemas particulares, ficou aqui em Porto Alegre, né, Glauco? Pois é, Jeremias, aí eu vejo essa escalação aí, Musto e Lindoso, Lindoso e Musto, Musto e Lindoso, o torcedor ouve o time inteiro do Inter, eu tenho certeza que fica aqui nesse meio de campo, Musto e Lindoso, Lindoso e Musto. Por quê? Porque a cobrança é muito grande em relação à escalação do Inter, que tem o Musto e o Lindoso jogando juntos. A gente chegou a fazer aí, em outra oportunidade, um balanço dos jogos em que o Inter teve a formação com Musto e Lindoso. E realmente tem mais vitória do que derrota, empate, mas mesmo assim tem muita contestação por parte do torcedor. Agora, esperança é maior que tudo isso, é maior que desfalque. Seu André, seu Jeremias, hoje é dia de confirmar e eu reforço aqui. Matheus Jussa vai fazer o gol da vitória do Inter. O Bruno Cortez vai fazer um gol de bicicleta e o Grêmio vai se classificar. E amanhã vai estar todo mundo feliz aqui, só olhando o River Plate e São Paulo. Tá combinado ou não? Tá certo. Olha aí, ó. Obrigado. Aí, ó. Obrigado, Jeremias. Obrigado, Jeremias Werneck. O Jeremias está com um pouquinho de dificuldade de escutar a gente, mas deu o recado, né? É a idade. Deu o recado. A idade a pessoa fica ouvindo menos. É realmente. isso aí. Até daqui a pouco, Glauco, porque agora o nosso assunto é INSS. A gente volta a falar sobre INSS com a colega Luciane Coman, porque tem agências em Porto Alegre que já estão abertas, já passaram, as agências passaram pela perícia, né? Passaram por uma vistoria e estão abrindo aos poucos. Enquanto isso, a demanda é grande, né, Lu? Muita gente precisando do atendimento presencial nas agências do INSS.
Pois é, André, a gente está aqui na agência ali desde antes do meio-dia e a gente nota uma pequena movimentação aqui na frente, até porque tem restrição de número de segurados lá dentro em razão dos protocolos, né, gerados em razão da pandemia. Bom, por exemplo, aqui a gente tem gente que está aguardando a perícia da 1h da tarde, tem gente que tem a 1h30, meio-dia e meia. Então, aos poucos, os segurados podem ingressar aqui na agência, né, se eles têm o horário marcado, ou seja, o agendamento prévio. Aí eles passam ali, logo na entrada tem já o álcool gel, eles têm a aferição da temperatura marcada e aí vão direto para a perícia, tudo para evitar a aglomeração lá dentro. Eu conversei com alguns segurados que estão aqui aguardando o atendimento, alguns que já foram atendidos, André, e a gente percebe que as pessoas estão conseguindo realizar, então, as perícias pendentes. Logo cedo, a nossa equipe conversou com o Ivaldemil. Ele tinha marcado uma perícia para a semana passada, justamente na segunda-feira, quando a agência acabou não abrindo, porque os peritos não foram trabalhar. Mas aí ela acabou reabrindo na terça-feira. Bom, ele tinha na segunda, e aí? Ele fez o que a gente aconselhou, recomendou, ou seja, ele procurou o site Meu INSS, alguns foram pelo telefone 135, e aí remarcou a perícia e realizou hoje. Vamos ver o que ele contou. Vim fazer perícia hoje, já veio do adiamento de segunda passada, que a gente esteve aqui e não teve o atendimento. Aí me ligaram, o próprio INSS me ligou, tá? E veio uma informação também do Meu INSS, o aplicativo. Hoje foi tudo bem, hoje tudo correto, tudo certinho. Bom, que bom que esse aí conseguiu. Pois é, eu acho que tem que deixar sempre claro, né, André, que o atendimento aqui na agência Partenon, aqui na Bento Gonçalves, que é a única unidade aqui da gerência de Porto Alegre que está realizando perícia, isso incluindo Porto Alegre, Viamão e Alvorada, só realiza a perícia com agendamento prévio. Até informações aqui é difícil de conseguir, porque há toda uma restrição de acesso ao prédio por causa dos protocolos de segurança, de higiene. Então, qual é o canal para buscar informações? É o 135 ou o site, o aplicativo Meu INSS. Como você disse, então, 26 agências aqui no Rio Grande do Sul já passaram por aquela vistoria da Associação Nacional dos Médicos Peritos e também do próprio INSS e foram aprovadas e estão aptas a realizar as perícias médicas. 8 ainda não estão oferecendo serviço, mas devem passar a oferecer aí nos próximos dias, devem passar por algumas adaptações. Lembrando que a gente também tem algumas agências oferecendo serviços administrativos, como prova de vida. Há pouco, por exemplo, tinha uma senhora aqui que veio pedir informações e eu orientei, olha, liga para o 135, acessa o site, porque aqui informações. É só perícia médica. Daqui a pouco tinha que ter alguém pelo lado de fora aí para ajudar. Agora, o que é importante é a gente saber, e a gente até pede para as pessoas nos informarem, se quando elas estão marcando e o 135, né, a atendente diz qual é a agência, se essa agência de fato está aberta, porque o problema das pessoas na semana passada é que eram indicadas, se deslocavam, chegavam lá, a agência estava fechada. Esse é um problema. A cara na porta, né? A cara na porta, exatamente. Pois é, acho até que deveria ter sido... Pelo que a gente percebeu aqui, pode seguir. As pessoas estão sendo direcionadas para as agências certas. Agora, é que semana passada a gente ainda tinha aquela indefinição, abre, não abre. Aqui agora a gente já sabe qual é a que está aberta, essa aqui, do Partenon, atendendo essas 3 cidades aqui da Grande Porto Alegre. Muito bem. Obrigado, Lu, pelas informações. Glauco, tu queria falar alguma coisa a respeito? Eu acho assim, ó, antes tarde do que mais tarde. Infelizmente é esse o ditado que a gente tem que saudar nesse caso aí. Mas é um serviço que muito tempo ficou parado. É inadmissível, né, André? É inadmissível. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, Glauco, e aqui coisas do tio André, né? Eu acho... Não, a gente enfrentou, tá? As pessoas estão enfrentando uma dificuldade muito grande de acessar as agências do INSS. Aí, o que eu percebi ali, enquanto que a Lu falava, que os seguranças chegavam e eles se cumprimentam com o toquezinho de mão, né? Faz assim com a tua mão, Glauco, aqui, né? Isso. Onde é que tu tá? Aqui, isso. Aí, fica parado. Gente, é o seguinte, isso não é protocolo. Toque aqui, toque lateral, isso não é para acontecer. Então, a agência do INSS tem que dar o exemplo, tem que dizer para a guarda lá, com todo respeito também à guarda, mas isto pode colocar o vírus em circulação. Então, o cumprimento hoje, ó, mãozinha junta, e por enquanto é assim. Agora, por favor, né, com todos os protocolos exigidos do INSS, não pode. A guarda lá está se cumprimentando, dando toquezinho de mão, porque não pega bem. Sim, o tio André é chato.
Mas fazer o quê? Mas o vírus também é mais chato do que eu. Tá bom? Agora a gente vai falar sobre a volta às aulas, gente, porque a retomada das aulas aqui na capital tem uma grande polêmica a respeito. Está previsto para dia 5 de outubro, agora segunda-feira. Mas o governo do estado disse que a volta às aulas precisa atender às regras de distanciamento controlado. Isso é, a região precisa estar na bandeira laranja, né, no caso, por pelo menos 2 semanas consecutivas. E isso tem um objetivo, né, que é o ciclo, né, do vírus. Ou seja, é o tempo que o vírus, o ciclo dele na pessoa. Então, precisa dessas 2 semanas para se certificar que há, de fato, uma redução no número de contaminados. Bom, sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o secretário de Educação aqui de Porto Alegre, professor Adriano Neves de Brito. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. O senhor me escuta bem? Escuto sim, André. Você me escuta bem? Estamos escutando muito bem e queremos ouvir do senhor como é que está essa discussão com o governo do estado. A gente teve a volta às aulas aqui na escola, no Colégio Militar, que também é uma questão ainda um pouco polêmica, mas afinal, as aulas recomeçam na segunda-feira na capital, secretário? Estamos alinhados com o estado, as aulas voltam na segunda-feira, porque a cidade realmente precisa então de 2 semanas na bandeira laranja. Isso. A primeira semana foi a semana passada. Nenhum indicador da cidade está apontando para uma mudança no quadro, pelo contrário, nós temos um quadro que está se mantendo constante para redução, né, do número de ocupação dos nossos leitos. Então, nós estamos os dois, o município e o estado, confiantes de que nós teremos uma segunda bandeira laranja agora, nessa semana, e, portanto, nós estamos aqui garantindo o retorno das aulas na segunda-feira para a educação infantil. Então, esse é o cenário que atende, então, tanto as necessidades pedagógicas, nós realmente precisamos voltar à educação infantil, e também à segurança sanitária, na visão do município, mas também aí alinhado com o estado. Mas, secretário, a gente não vai completar 2 semanas na laranja, correto? Aqui em Porto Alegre. Vai ser uma semana. Vai ser uma semana de laranja, né? Não, a interpretação do estado é que você tem a segunda bandeira laranja nesta semana. Então, essa é o que nós precisaríamos para o retorno. A primeira foi na semana passada. Entendi. E a segunda seria nessa semana. No caso, sexta-feira já se tem aí o indicativo, então, da próxima semana aí é permitido, então, as escolas a voltarem. O Glauco tem uma pergunta, né? Pois é, do ponto de vista sanitário, secretário, boa tarde, em primeiro lugar. Desculpe não lhe cumprimentar antes. Do ponto de vista sanitário, está tudo pronto nas escolas para receberem esses alunos? E a questão do uso da máscara. Por exemplo, os alunos lá, os pequeninhos, eles vão ter que usar máscara dentro, fora da sala de aula, sempre? Boa tarde, Glauco. É uma boa pergunta, excelente pergunta. Primeiro, com respeito à preparação das escolas. Sim, as escolas estão preparadas para receber as crianças. Tá? Nós fizemos uma preparação já há algumas semanas. As escolas receberam recursos adicionais, inclusive, para a compra de EPIs. Nós próprios, da Secretaria, distribuímos para as escolas municipais já ao longo do mês de julho, agosto. Então, aqui elas estão preparadas para receber essas crianças. E que a gente espera que haja uma adesão, mas nós sabemos que vai ser lento, mas vamos começar, e aí começando, vamos ganhando essas crianças de volta para a escola. Quanto ao uso de máscara, nós fizemos um equilíbrio entre as necessidades sanitárias, né, de contingenciamento aí da relação entre as pessoas, e as necessidades pedagógicas. Então, na educação infantil, Glauco, e seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde, está proibido máscara até 2 anos. No município, nós estamos indicando que de 3 anos até 6 anos, 5 anos, nós não recomendamos o uso de máscara. Não está proibido, mas não é recomendado. A partir dos 6 anos e no Fundamental 1, que vai até 11 anos, nós estamos recomendando o uso, mas não estamos obrigando o uso. E a partir do Fundamental 2 é obrigatório o uso, então aí para a faixa etária. Por que isso na educação infantil? Porque a gente entende que na educação infantil as crianças precisam ter uma boa experiência, uma experiência amigável na escola. Eles não podem ter um ambiente de hostilidade em que elas ficam separadas ali, né, por 4 horas, por 3 horas, quando nós retornarmos, então, o ensino, e isso não ter nenhuma efetividade educacional, né? Isso seria penoso para as crianças e não é isso que nós queremos. Então, nós vamos lidar na educação infantil com grupos e não com os indivíduos.
Então, as salas, as turmas vão funcionar como indivíduos, elas vão comer no horário sozinhos, elas vão frequentar os pátios também, esses grupos isolados, e não vão entrar em contato uns com os outros ao longo do dia da rotina da escola. Mas dentro do grupo, elas vão conviver, elas vão ter o contato com o seu amiguinho, com a sua professora, enfim. E isso vai dar às crianças, então, a possibilidade de ter um tempo agradável na escola e aproveitar isso cognitiva e emocionalmente, como nós precisamos. Secretário, então, na segunda-feira, para reforçar, voltam às aulas a educação infantil, certo? Isso, a educação infantil volta, que são os menorzinhos, e aí nós voltamos. O terceiro ano do ensino médio, o último ano do ensino médio, educação profissionalizante e EJA nas instituições privadas, não o EJA municipal. O EJA municipal não volta agora, só volta na metade de outubro. Esse é o nosso cronograma. Tá. E uma outra questão que estão nos perguntando muito a respeito de uma possível greve, né, secretário? Como é que a secretaria, como é que a prefeitura está se mobilizando para tratar dessa questão? Porque, inclusive, eles estão em estado de greve. Há uma negociação com os professores. O que está acontecendo agora? Não, nós fomos comunicados tardiamente sobre o estado de greve. Nós vamos esperar as decisões que tomarem lá a corporação, mas nós estamos ocupados com o retorno das atividades. Então, vamos ver qual é o movimento. Eu acho realmente que não tem cabimento a corporação fazer alguma manifestação sobre condições sanitárias de retorno, né? Nós somos da educação, nós não somos da área de saúde. Quem tem que dizer isso é a autoridade municipal, a autoridade do Estado. Então, funcionamos por aí. Nós estamos ocupados na educação nesse momento com o retorno. Nós estamos muito preocupados com o período longo que as crianças ficaram sem atividade escolar. Nós vamos retomar essas atividades presenciais com a segurança, que é a segurança necessária. Mas a nossa preocupação aqui na educação é com as crianças e com o retorno às atividades. Minha colega Lu Coman tem uma pergunta para o senhor. Lu. Secretário Adriano, bom dia, boa tarde. Na verdade, eu acompanhei semana passada a sua reunião com os diretores de escolas privadas. Então, queria saber se as escolas privadas também vão seguir este calendário proposto pela prefeitura ou elas podem fazer um escalonamento, enfim, um retorno gradual diferente do da prefeitura. E também queria que o senhor citasse aquelas medidas todas que as escolas terão que cumprir, como a questão de entrada e saída, alguns revezamentos no refeitório, revezamento no recreio, para os pais que acompanham aqui o SBT Rio Grande saberem o que as escolas deverão seguir. Certo. Então, as escolas privadas estão no mesmo cronograma que as escolas públicas, né? E elas podem retornar. Porque nós estamos dizendo é que a partir do dia 5 da segunda-feira, então a educação infantil e aqueles níveis que eu mencionei podem voltar. As escolas privadas são livres para voltar ou não, dependendo do que elas puderem fazer, né, e estiverem dispostas a fazer. Agora, os protocolos são os mesmos para a educação pública quanto para a educação privada. Então, a educação infantil, os pais não entram na escola, nós temos que evitar que os pais entrem na escola, a não ser para uma adaptação. Então, na semana que vem, quando começarem as atividades letivas, claro que as crianças menores vão precisar ser readaptadas à escola. Então, vamos ali um lugar isolado para fazer a adaptação, para evitar, então, a interação de mais adultos com as crianças. E nós vamos ter nos ambientes de refeitório, como temos já, inclusive, essa semana, uma alocação menor de pessoas comendo no mesmo refeitório e as turmas na educação infantil comendo juntas, né, funcionando aí como turmas. E isso também ao longo do dia, enquanto estão funcionando na escola. O distanciamento entre as carteiras no fundamental, mas isso nós só vamos falar lá pela terceira semana de outubro, que é quando começa a voltar ao fundamental. Então, nesse momento na educação infantil, é importante os pais terem noção de que as crianças, de novo, repito, vão funcionar como grupos. Então, fiquem tranquilos. Elas estarão ali e terão um bom tempo, uma interação social, mas uma interação social limitada pelo grupo a que ela pertence, a sala a que ela pertence. Secretário, só para a gente encaminhar o encerramento, acho que o Glauco tem mais uma pergunta também para fazer. A minha questão é sobre, primeiro, a exigência. O pai vai poder optar de levar o filho à escola ou não? Essa é a minha dúvida. E a segunda questão sobre o conteúdo, como é que está se programando, né? Como que os professores estão se reprogramando para entregar o conteúdo? Vai ser até o final do ano, vai avançar o ano que vem? Então, são essas duas questões, conteúdo e a exigência da presença dos alunos.
Então, os pais têm toda a liberdade de levar ou não os filhos. E nós esperamos que realmente eles percebam a necessidade da escola, a importância que tem a escola infantil, que é muito importante para os próximos passos, que é o fundamental. Então, nós contamos com a compreensão dos pais e a confiança dos pais paulatina para que retornem, mas eles têm plena liberdade de levar ou não os filhos. Quanto ao conteúdo, nós precisamos realmente voltar a ter as crianças presencialmente para fazer uma avaliação. As crianças da educação infantil, elas tiveram nenhum benefício da educação remota. Não faz sentido a educação remota com as crianças. Fez sentido um trabalho da escola com as famílias, mas não com as crianças. Então, esse retorno vai ser decisivo para que a gente faça agora a modulação da entrega e do calendário e a repactuação do calendário para o ano de 2020. Mas nós precisamos de um tempo, 1, 2, 3 semanas com essas crianças, para a gente fazer um diagnóstico, da situação e podermos reprogramar o calendário. Secretário, professor Adriano Neves de Brito, muito obrigado pela entrevista, uma boa sorte aí para esse recomeço, então, garantido que da segunda recomeçam as aulas aqui em Porto Alegre, né? O senhor garante isso aí, então. Muito obrigado. Obrigado, um abraço, obrigado pelas informações. Diga, Glauco. Não, a gente recebe vários questionamentos, de pais, mães, a respeito dessa questão das aulas, e a gente pede que você que tenha dúvida, mande a sua dúvida para o Facebook do SBT, a gente, dentro do possível, vai atrás dessa informação, vai tirar essas dúvidas, porque é um momento realmente de muitos questionamentos, de muitas interrogações. Então, mande lá. E não só aqui de Porto Alegre, você que é pai, mãe, Canoas, Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, do interior, pode mandar a sua dúvida aqui que a gente vai atrás e vai tentar tirá-las a respeito da área da educação que é tão importante, André. É verdade, essa retomada é importante. Isso aí, Glauco. Muito bem, olha só, meio-dia e 47 minutos, atenção. O assassinato de um motorista de aplicativo aqui na Serra está completando 1 ano sem conclusão. A família cobra explicações da polícia e também da justiça. Por que até agora ninguém foi preso? Na tela a gente explica. 28 de setembro de 2019. Matheus Pereira de Campos, de 33 anos, embarcou numa viagem sem volta. Câmeras de segurança registraram quando o motorista de aplicativo saiu às 4 da manhã da casa da ex-namorada em Caxias do Sul. Segundo a família, os dois estavam indo para Vacaria arrumar o escritório dela. O carro foi visto na madrugada na altura de São Marcos. Matheus parou em uma lancheria à beira da estrada. O irmão conta que o casal havia rompido há cerca de 4 meses, depois de 2 anos de relacionamento, mas que o motorista ainda ajudava a ex-companheira. Até cliente ele estava conseguindo para ela, ele conseguiu cliente, conseguiu tudo. Ele foi ajudar ela a mudar a sala dela, que ela fez tudo premeditado já. E ela bebia muito, por isso que ele largou ela. Tá? Ela tinha ciúme até de quando ele ia lá na mãe. Em depoimento, a advogada contou que passou mal na viagem e pediu para voltar a Caxias. Ela disse que chegou em casa às 6 da manhã e que o ex-namorado foi embora depois de receber um chamado para a corrida. No entanto, o carro de Matheus foi localizado em chamas por volta das 6h30 da manhã, perto da BR-116, entre Vacaria e Campestre da Serra. Câmeras flagraram a mulher chegando em casa só mais tarde, perto das 7h20 da manhã. O corpo de Matheus foi localizado 15 dias depois, com marcas de tiros em um matagal próximo ao local onde o veículo foi abandonado. Caseiro lá da chácara, onde ele estava enterrado. O corpo estava a 128 metros do carro e a polícia não achou. Uma câmera de segurança flagrou a ex-namorada descendo de um Vectra no dia do desaparecimento, quando chegava em casa. A família foi atrás do carro que aparece nas imagens. Em janeiro, um Vectra com as mesmas características foi encontrado queimado no interior de São Marcos. E esse carro aí apareceu queimado na ponte do Corf. E a polícia nem para descobrir que esse Vectra estava queimado não descobriu. Eu que descobri porque uma pessoa lá de Vacaria me ligou, me comentou que apareceu um Vectra queimado na ponte do Corf. Daí eu fui procurar a matéria e achei aquelas imagens do Vectra queimado. Por causa das contradições nos depoimentos, a ex-namorada se tornou a principal suspeita do crime. A polícia chegou a pedir 2 vezes a prisão da advogada, mas a justiça negou. Após 1 ano, ninguém foi indiciado. A polícia não passou mais detalhes, mas afirma estar concluindo a investigação e promete remeter o inquérito à justiça na próxima semana. Cometeram um crime bárbaro desse, enterraram, torturaram ele. Não pode acontecer uma coisa dessa, onde já se viu.
Ô, Lu, é um ano já, né, Lu? E agora que deve ser remetido o inquérito e a investigação. Mas por que essa demora tanta, hein, Lu? Boa pergunta, André. É o que todos nós gostaríamos de saber, mas a polícia não passou maiores detalhes. A gente tinha várias informações na época, lá em outubro, quando o corpo do Matheus foi localizado, né, pertinho, inclusive, do local onde o carro foi abandonado. E por isso tanta revolta da família. Porque a família acreditou, enfim, né, nas buscas da polícia, dos bombeiros, que disseram que fizeram uma varredura em toda a região. E a família percorreu toda aquela região, aquelas cidades a pé, foram até lá no Rio das Antas em busca do corpo do Matheus e no fim o caseiro ali daquele terreno é que localizou o corpo. Ele estava ali num matagal, mais ou menos enterrado, a cerca de 120 metros do local onde o carro foi abandonado e queimado. Só que assim, né, André, o que chama atenção é que desde o início essa história sempre teve muitas contradições por parte da ex-namorada. Como é que aconteceu isso? Eles tinham rompido a relação há cerca de 4 meses, mas o Matheus, segundo a família, sempre continuava ajudando muito ela no trabalho. Exato. Então, às vezes, ele ia no escritório para parafusar, trocar, fazer mudança, enfim, ele auxiliava. E naquela noite, eles iriam para a Vacaria para fazer umas mudanças no escritório de advocacia que ela tinha lá em Vacaria. Por isso que eles saíram tão cedo, eles queriam chegar lá na cidade ali no iniciozinho da manhã. Ela disse à polícia que passou mal e que ele deixou ela em casa um pouquinho antes das 6 da manhã. Só que, pensa bem, André, Caxias, um pouquinho ali antes das 6. O carro, ele foi incendiado por volta de 6h25 da manhã, entre Campestre da Serra e Vacaria, cerca de 1h30 dali. Ou seja, aí a gente já tem aí uma contradição. Outra, a câmera ali do condomínio que pegou ela descendo daquele Vectra e chegando em casa, registrou ela fazendo esse desembarque e chegando na residência por volta das 7h20 da manhã. Ou seja, não era o horário que ela tinha comentado com a polícia. Então, exato. Ou seja, há várias questões desde o ano passado e a gente se pergunta por que até agora ninguém foi indiciado, né, André? Bom, vamos aguardar então. Obrigado, Luciane Coman, pelas informações. Meio-dia 53 minutos. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro, junto com os ministros e líderes do governo na Câmara e Senado, anunciaram a proposta de financiamento do Renda Cidadã, um novo programa de transferência de renda que deve substituir o Bolsa Família. Na tela a gente explica. A proposta foi definida durante reunião no Palácio da Alvorada com os aliados. O texto prevê o uso do dinheiro do Fundeb, o Fundo para a Educação Básica, e de precatórios para financiar o benefício. No ano que vem, além dos 34,5 bilhões de reais do Bolsa Família, o governo planeja usar pelo menos mais 10 bilhões que seriam destinados para precatórios, que são as dívidas que a União é condenada a pagar na Justiça aos cidadãos. Segundo parlamentares próximos ao presidente, o governo trabalha com 2 valores, 200 ou 300 reais, dependendo da quantidade de filhos das famílias. O Brasil tem no orçamento 55 bilhões para pagar de precatório e nós vamos utilizar, e vai estar na relatoria que eu apresento nessa semana, o limite é de 2% das receitas correntes líquidas. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, garantiu que a proposta vai respeitar o teto de gastos. Nós não vamos elevar a carga fiscal. Mas parlamentares da oposição estão criticando a fonte dos recursos para o novo programa social. Não faz sentido propor financiar este programa com recurso que o governo vai economizar deixando de pagar dívidas judiciais. Porque aquilo que não for pago num ano ficará acumulado como dívida do governo. O governo não deu muitos detalhes da proposta, mas das 67 milhões de pessoas que receberam alguma parcela do auxílio emergencial, pelo menos 10 milhões vão precisar de ajuda depois de dezembro. Isso pelos cálculos do relator do orçamento. Para o restante dessas pessoas, o Planalto diz que precisa gerar emprego. O ministro Paulo Guedes afirmou que, para isso, quer ampliar a desoneração da folha de pagamento, que hoje contempla 17 setores. 40 milhões de brasileiros. Vamos ter que pensar em carteira verde e amarela, em desoneração de folha. Esse pessoal volta ao trabalho, ao mercado de trabalho, informal, eles estão hoje. Nós gostaríamos que eles conseguissem ser absorvidos pelas empresas ali na frente, barateando o custo do trabalho.
Essa questão aí bastante polêmica já no dia de hoje. Inclusive, o presidente Bolsonaro fez hoje cedo uma publicação nas redes sociais, no Twitter, né? A questão é o seguinte, se isto vai passar, porque a fonte indicada para o programa, né, Glauco, é ali do valor do fundo de precatórios, que são recursos que são usados. O que são os precatórios? Então, o governo, por exemplo, o Glauco entrou com uma ação contra o governo federal. O Glauco, pessoa física, o André, e aí o governo foi condenado a pagar tanto de valor para o Glauco. Esses são os precatórios. Então, seriam usados 2% do fundo de precatórios para as indenizações, o restante ia financiar esse programa. E aí já tem uma chiadeira muito grande, porque tem pessoas que aguardam anos e anos e anos para o pagamento, né, o recebimento desse dinheiro. Até por isso está sendo chamado de pedalada, né? Porque, na verdade, está postergando um pagamento que o governo vai ter que fazer mais cedo ou mais tarde. Mas no cerne disso tudo, a velha questão que a gente enfrenta em casa. Tem que botar dinheiro no lugar. Mas e tirar da onde? O chamado cobertor curto, né? Mas são discussões que ainda vão ser encaminhadas e a gente aguarda aí as discussões, porque não deve nem passar pela Procuradoria-Geral da República, né? Então, por isso, o governo tenta ver uma alternativa para conseguir manter este programa, então, para o cidadão. Bom, agora um outro assunto, olha só, um flagrante de um assalto em uma agropecuária. Isso foi em Panambi, no norte do estado, né, Glauco? Isso mesmo. Os bandidos seguiram à risca a cartilha neste tipo de roubo. Chegaram de motocicleta, usando capacete e anunciaram o assalto. A atendente, assim que foi abordada, já levanta as mãos. Os bandidos estavam com um revólver pequeno, mas estavam armados. Vai saber ali, né? Ninguém quer saber o tamanho da arma. A arma é arma. A dupla conseguiu fugir e a moto foi identificada e consta como furtada no sistema da polícia. A ação durou mais ou menos 1 minuto. Isso mesmo, 1 minutinho. E foi ontem à tarde, por volta das 2 horas da tarde. Quer dizer, eles ensaiaram muito bem ou o negócio ali realmente se desenrolou de uma forma muito rápida, 1 minutinho apenas, e o pânico, o prejuízo já estava instaurado ali. Olha, tem uma senhora ali, ó, que ela tá vendo ela ali na porta com uma sacola? Parece que é uma senhora, né? É uma senhora que está ali no cantinho. Volta um pouquinho só a imagem, porque eu não sei se ela percebeu do assalto ou porque ela caminha com uma tranquilidade muito grande. Eu até achei que ela fosse seguir embora. Olha ali, ó. Aqui, em cima ali, né? Aqui, ó. Pode soltar. Ela vai caminhando, não parece assustada, né? Ela vai caminhando. Será que ela entendeu o que estava acontecendo? Pois é, às vezes é tão rápido, imagina. Em 1 minuto, tudo isso acontecer. Daqui a pouco eles foram mais discretos, né? Não gritaram tanto. Afinal de contas, era de dia. Ia chamar muito a atenção também. Então, eles precisavam se manter discretos para conseguir, em 1 minuto, pegar o dinheiro. Agora, o pavor da moça do caixa ali, né? Imediatamente ela levantou os braços e, nestes casos aí, é muito fácil de adivinhar o que eles querem. O dinheiro do caixa. E tu vê, uma cidade pequena, Panambi, a cidade das borboletas, inclusive, o próprio nome Panambi, Vale das Borboletas Azuis. Esse é o significado de Panambi. E aí, então, a gente vê que uma cidade pequena é onde os criminosos estão se aproveitando, porque não se sabe se essas pessoas aí, são 40 mil habitantes em Panambi, não se sabe se essas pessoas aí são da região ou não, mas se aproveitam disso. Movimento pequeno. No caso? Os assaltantes, sim, né? Essas muitas vezes vem de fora, né? Vem de fora, vem da região, lugar pequeno, pouca segurança e vão lá. Agora, fazer o que numa situação, eu me coloco no lugar, Glauco, desses proprietários de mercado assim, o que fazer numa situação dessa? Atender por grade, como tem uns que já fazem? E eu acho que difícil, rezar bastante. Fábio, a gente está assim, entregue nas mãos da sorte. Muito bem, olha só, tem um recado, né? Hoje tem o SBT Rio Grande, segunda edição, né, Glauco? Às 7h20 com o Marcelo Chemali. E o assunto é Expo Inter Digital, não é mesmo, Marcelo Chemali? Oi, André, a Expo Inter Digital começou superando as expectativas, mesmo em tempos de pandemia. A maior feira do agronegócio da América Latina vai até o dia 4 de outubro e já tem o que comemorar. O drive-thru da agricultura familiar, que sempre é um sucesso, foi um alento para os produtores que estão conseguindo vender bastante. Além disso, mesmo sem público, as competições dos animais estão a pleno. Tudo sendo transmitido pela internet. Teve até ginete competindo de braço quebrado, acredita? Então eu convido vocês, 7h20 da noite, aqui no segunda edição, tem Momento Agro especial Expo Inter Digital. Não percam. Até lá, André.
Valeu, Marcelo Chemali. Não, essa do ginete ali com o braço quebrado, ele foi inclusive orientado pelos médicos, não vai para a competição. Mas uma competição dessa é aquela coisa, né? Tu te prepara o ano inteiro para chegar nesse momento. E ele foi com o braço quebrado, ele foi lá e foi um sucesso. E é um novo momento, de fato, né? A agricultura familiar, aqueles pavilhões que eram lotados. Mas aí, tá aí o ginete, tá ali o ginete ali com o braço quebrado recebendo a premiação dele. Grande ginete. Glauco, a agricultura familiar ali, foram 350 carros que entraram drive-thru, né? O cara entra com o carro ali, faz a compra. Esse é o drive-thru. Drive-thru, Esse negócio de drive-thru é compra com o carro e pronto, né? Drive-thru, essas coisas americanas e americanizadas. Olha só, no litoral, o Glauco vai mostrar pra gente, uma vítima corre atrás do ladrão. O que aconteceu? Mais um flagrante aí, a cachorrada a 1000. Na verdade é uma chinelagem com C maiúsculo. O cara roubou a bicicleta, André. Essa bicicleta que passou por aí, a bicicleta vermelha, aconteceu ontem à noite. O bandido roubou essa bicicleta, só que o dono acabou notando, saiu atrás, começou uma perseguição. E aí o bandido tentou fugir de qualquer jeito, só que tinha um detalhe. A rua era sem saída. Ele foi meio que escalando ali. Sabe aquelas cenas de filme? Os cachorros também não deixaram ele pular o cachorro. Fizeram aquele alarido, né? E o cara acabou pego depois. O dono ali recuperou a bicicleta dele. Por quê? Porque o cara se deu mal. Não contava que a rua era sem saída, que o cara ia correr atrás. Tudo errado. A começar pelo gesto dele, roubar a bicicleta, André. Então agora é o momento que ele para... É a hora que ele se dá conta, pelo visto, que não tinha saída, né? Sim. Aí ele tenta voltar. Largou. E aí veio o dono da bicicleta atrás e ele deu no pé, mas fugiu que nem uma coisa Eu queria só largar os cachorros, só para ver o que ia acontecer, André. E olha, os cachorros estavam uma fera, gente. Se a gente começa a observar os cães, eles já estão percebendo que tem alguma coisa de errado. Aí o rapaz chega ali, opa, não tem saída, vamos para o plano B, por onde vou fugir. Aí fica de costas, olha para um lado, para o outro, muro alto em cima, na parte de trás os cães, e aí de repente o dono da bicicleta vem correndo. É a hora que ele larga, ali ó, larga a bicicleta, vem correndo, a cachorrada late adoidada, ele chega a pular aqui, né? Um quase pulou, bem no início aparece, ele dá um salto aquele ali, que é uma coisa impressionante. Um pouquinho mais ele alcançava. Esse cara, imagina, esse cara não sabia o que fazia. Para quem está chegando agora, isso aconteceu em Capão da Canoa, querida Capão da Canoa, no litoral norte do estado. O rapaz pegou a bicicleta, tava fugindo, disse, eu me dei bem hoje, hein, Glauco? Me dei bem. Só que não. Vou fugir, vou entrar, pegar a direita aqui, vou me escapar, vou sair numa ruazinha na praia. E a gente criticando os ladrões que roubam carros antigos. Olha só, o cara tá roubando a bicicleta. Eu vou te dizer uma coisa, larga a cachorrada. E aí o rapaz vem ali, aí, opa, não tem saída e agora tem muro, tem cachorro e ele não contava com a astúcia do dono da bicicleta que veio correndo. Esse aí tava no beco sem saída. É legítimo. O legítimo beco sem saída. E aí ele tenta voltar a tempo, mas... E eu tô brincando com isso aí, é uma coisa muito séria também, porque muita gente usa a bicicleta como meio de transporte. E só quem conhece o litoral gaúcho sabe, olha, quanta gente usa a bicicleta para se locomover lá. Bom, temos um convite para fazer, porque daqui a pouco, às 14h, o que nós temos, Glauco? Live sobre auxílio emergencial. E já está sendo pago aí o auxílio estendido, aquele de R$300, né? Amanhã o pessoal que não é do Bolsa Família começa a receber também. Tem polêmica, tem informação, tem bastante coisa a partir das 14h, tá bom? Você está convidado, André. Às 14h. Então tá, a gente fica por aqui, agradecemos a participação de todos. A gente volta amanhã às 11h40 e 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali. Às 14h, live com o Glauco Paz. Tchau. Tchau, tchau.